minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um conteúdo totalmente excelente aqui no nosso canalzinho. Dessa vez uma série lendo o livro As Armas Ideológicas da Morte, de Franz Rinkelamert, para apresentar para você, pessoa que acompanha esse tipo de vídeo, uma introdução ao pensamento de Marx, especialmente sua teoria do fetichismo por meio de Franz Rinkelamert, um autor que muito me influencia e que eu acho que é uma porta excelente de entrada para discussões a respeito da teoria do fetichismo, a respeito do próprio pensamento e movimento do pensamento de Marx. Tudo bem? Esse é o tema do nosso vídeo, esse é o tema da nossa série que eu estou gravando porque nesse exato momento eu não estou na minha casa, eu estou viajando a trabalho, estou executando aí funções por mundo afora, então eu deixei preparado uma série de videozinhos para você. E se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque lá você encontra maneiras de apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali a campanha do apoio, seja mandando um pix, porque vai ter sobrando uma merreca por aí, seja considerando ser membro daqui do nosso canalzinho. Sim, temos conteúdos exclusivos para a nossa membresia, que é pequena, mais fiel e resistente. E de todo modo, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente discute aqui, também considera interessante a teoria do fetichismo de Marx, este livro aqui, ó, do Franz, estará na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente. Afinal, o Franz, antes de falecer, reuniu, estava junto com uma série de alunos, alunas, discípulos, discípulas, e construiu a Collection Franz Rinkelamert, junto à Universidade Centro-Americana, na qual está disponibilizada toda a sua produção teórica, desde materiais, manuscritos de preparação de aula, até o livro mais recente que ele publicou, o livro que ele publicou antes de falecer, chamado Quando Dios se hace hombre, nace la modernidad. E é muito bom esse livro, porque praticamente resume todo o pensamento de Franz, mas ainda não foi publicado em português. Franz é um cara fantástico, um alemão que veio para a América Latina no início dos anos 60, foi para o Chile, lá se radicalizou ainda mais e começou a trabalhar junto à Unidade Popular pelo Socialismo, que elegeu Allende, especialmente por meio do MAPU, Movimento Unificado dos Trabalhadores do Campo e da Cidade. E depois do golpe de Pinochet e dos Estados Unidos, ele vai para a Alemanha e depois retorna para a América Latina para trabalhar na Costa Rica, no Departamento Ecumênico de Investigações, que fica em San José, apoiando uma série de movimentos populares de todo o continente, junto com o pessoal da Teologia da Libertação, de uma ala muito mais radicalizada que aquelas que o pessoal praticamente não conhece. Tudo bem? E é essa que a gente gostaria de apresentar para vocês, sempre aqui no nosso canalzinho. Toda essa volta para apresentar um pouco de Franz, a gente saber quem é esse autor, claro, e porque é tão importante e interessante esta obra, As Armas Ideológicas da Morte, que foi publicada no final dos anos 70 pelo Day, e essa edição é edição em português do início dos anos 80, provavelmente 83. E ela é uma edição que publica a segunda edição das Armas Ideológicas da Morte. Teve uma revisão, uma publicação em 77 para 78, uma publicação em 81 e a tradução em 83. Essa é a tradução em português, que é feita com a segunda edição de 83, que tem um prefácio excelente. Aliás, olha a capa, que bonitinha. Aquela provocação bacana, ó. É uma porta com pessoas, mas na verdade é uma caveira. A perspectiva ficou muito legal. As Armas Ideológicas da Morte. E a gente desce aqui. Tem um prefácio desses dois autores que são muito importantes também. Pablo Richard e Raul Vidales, que também trabalharam lá no DEI. O Pablo Richard, um dos fundadores. Eles eram marxistas, eles eram teólogos, e o Pablo Richard, sociólogo, o Raul Vidales, filósofo. E eles escrevem um prefácio que apresenta toda a argumentação da obra, como ela funciona, faz uma discussão de articulação entre religião, crítica da religião e crítica da economia política muito bacana, e vale muito a pena ler, tá? Eu acho que é um marco muito importante para compreender não só a obra, mas as discussões que estavam rolando nessa ala mais radicalizada da teologia da libertação, nesse período ali, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Como esse livro está disponibilizado no PDF que eu falei que está na descrição, você pode baixar e lê-lo. O prefácio também é bem bacana, eu acho que é o mesmo da primeira edição. Isso, de 77, isso mesmo. E a gente vai então para o primeiro capítulo, primeira parte, que fala sobre os fetiches que matam, a fetichização das relações econômicas. É uma introdução à teoria do fetichismo de Marx. E eu acho que vocês vão curtir bastante, tá? Quem gosta de Marx, gosta do pensamento marxista, é uma porta de entrada interessante, não é a melhor nem a única, mas interessante. E que tensiona discussões não muito comuns dentro desse espaço. Tudo bem? Então bora lá. Como um bom alemão, vamos para as brincadeiras de conceitos. A visibilidade do invisível e a invisibilidade do visível. A análise do fetichismo em Marx. Tem que fazer essa zoeira, né? Visibilidade do invisível e a invisibilidade do visível. Pô, muito massa. Capítulo 1. A decisão sobre a vida e morte por meio da divisão social do trabalho.
Tem mais outros 2 tópicos, mas eu imagino que nós vamos ficar apenas nesse primeiro. E especialmente nesse período aí que eu tô viajando, que eu tô fora. Eu acho que vai ser bacana a gente poder discutir isso. E esse conteúdo aí vai ficar muito, muito massa para falar sobre a decisão sobre a vida e a morte a partir da divisão social do trabalho. Tá bom? Acompanha, que vai ser muito bala. Vamos lá, Franz, nos ajude. A análise do fetichismo é a parte da economia política de Marx que chamou menos atenção na tradição do pensamento marxista. Essa frase de Franz pode ser questionada hoje, mas no final dos anos 70 e começo dos anos 80 ainda tinha sentido discutir isso. Isso porque haviam muitas alas dentro do marxismo que negavam a teoria do fetichismo por ser muita filosofia, e a filosofia já estaria superada, o que importaria seria um manejo de outras ciências, né? Teve certos movimentos que sim, sustentaram isso, especialmente o pessoal que seguia mais uma linha autosseriana. Surgiu bastante esse tipo de debate, de discussão, e aqui na América Latina isso foi um movimento muito importante aqui nas discussões que nós tivemos no âmbito da esquerda e no âmbito dos movimentos mais revolucionários, tá? Muito influenciado também por Martha Harnacker, que era amiga do Franz, né? Amiga assim, não próxima, mas trabalharam juntos, discutiram juntos, tiveram certos contatos, mas de linhas completamente distintas. Então esse é o grupo com quem Franz está tendo como interlocutor, está dialogando. Hoje, talvez, a teoria do fetichismo seja muito mais conhecida no nosso tempo, por isso que esse comentário pode estar datado. Se você entra nas raras oportunidades que se lê Marx e O Capital na universidade, porque é diferente do que a direita Biruleibe fala, é raro ler O Capital, raro ler Marx na faculdade. As raras vezes que isso acontece, chega até exatamente a teoria do fetichismo, né? Lê a primeira seção do Capital, até o capítulo 5, mais ou menos, onde tem a teoria do fetichismo, e o pessoal para ali, trava ali e não sai daí. Inclusive porque entra realmente num debate filosófico sofisticado e é interessante, mas não avança para compreender como Marx pensava e quais são as suas principais teses em relação à economia política, o que é uma pena. Poderíamos avançar. Mas no período de Franz era importante também discutir essa questão de não perder a teoria do fetichismo como chave para compreender o pensamento do próprio Marx. Não só o pensamento econômico, não só suas teses, mas como ele operava o cérebrozinho dele. Bora lá. Todavia, constitui um elemento central desta análise, da análise que Franz está fazendo. O objeto da teoria do fetichismo é a visibilidade do invisível. Calma que a gente chega lá. E se refere aos conceitos dos coletivos nas ciências sociais. Quando lermos coletivos nesse livro, entenda-se instituições. Os conceitos das instituições das ciências sociais. Isso porque Franz está falando sobre a análise das instituições existentes da sociedade moderna e que são objetos das ciências sociais modernas. Ou seja, quando se fala de política, refere-se como objeto de estudo o Estado. Quando se fala do mercado, da economia, se refere ao objeto de estudo mercado dentro desta sociedade. Quando se fala sobre outras instituições, entra no âmbito da sociologia do trabalho, sociologia da religião, sociologia que analisa a família, sociologia que vai vendo essas outras instituições. Mas o que o Franz está dizendo aqui é que o objeto específico da teoria do fetichismo são os conceitos destas instituições, ou melhor, a conceitualização das instituições. O que está por trás de vê-las já de maneira objetificada. Ou seja, quais são os mecanismos do nosso movimento de pensamento, nosso movimento racional, que observam estas instituições como conceitos dados, como objetos. Qual o processo que faz com que você veja essas instituições, com que elas sejam conceitualizadas. Essa é a discussão que o Franz quer propor, tá? Ele está ampliando o debate da teoria do fetichismo. Ele não vai apresentar direto a teoria do fetichismo. Ele quer falar, para falar da teoria do fetichismo que está no Capital, ela tem outras implicações para o próprio pensamento. Não só para falar sobre o capitalismo e o mercado. Tem mais por trás. Ele quer entender a racionalidade dessa teoria do fetichismo. Então é muito bacana, porque é muito sofisticada a argumentação. Ela é bem interessante. Esses coletivos, ou essas instituições, são totalidades parciais, como uma empresa, uma escola ou um exército. Então, são essas instituições que ele está falando. A empresa, a escola, o exército, poderia ser a universidade, poderia ser o hospital, poderia ser outras coisas. As conceitualizações destas instituições.
ou são a totalidade de todas essas totalidades parciais, como é fundamentalmente a divisão social do trabalho. Então ele vai já deu uma dica para a gente. Tem essas instituições, o conceito sobre elas, e há um conceito que seria a totalidade de todas elas, a divisão social do trabalho, porque ela conecta todas estas instituições como uma relação que abrange todo o modo de produção. Você divide o trabalho social, né? Divide as instituições, as pessoas, as empresas, tudo que está coordenado. Essa seria a grande totalidade que une essas outras unidades, né? Essas outras totalidades parciais, como ele falou. Já é muito interessante esse movimento para a gente ir percebendo. Em relação à qual se formam os conceitos de relações de produção e do Estado. Que aí, quando você vai vendo a divisão social do trabalho, você vai vendo que existem instituições que são determinantes para ela. São as mais importantes para coordenar as demais. Tem a empresa, ou as empresas, as empresas, os hospitais, as escolas, as universidades, as famílias, e todas essas pluralidades vão se concentrar em duas grandes instituições que as regem: o Estado e as relações de produção, que na sociedade moderna capitalista, o mercado. Todos esses objetos de análise social, né, sejam as instituições parciais, como a empresa, escolas, exércitos, ou totais, como o sistema de propriedade ou Estado, podem ser analisadas em termos teóricos e ser então focalizados do ponto de vista de seu funcionamento. Essa análise teórica os focalizará sempre como partes de uma divisão social do trabalho, embora a análise não se esgote nisso. É claro que quando você for analisar, você vai perceber que cada uma dessas instituições desempenha uma função. Essa função que ela desempenha está determinada pelo papel que ela ocupa dentro dessa divisão social total, que é orientada por um modo de produzir que organiza essas instituições a partir das relações de produção e do Estado para que elas desempenhem e realizem esse projeto, que façam com que um determinado projeto aconteça. Então, essa articulação desta análise, desta globalidade de relações entre instituições e os conceitos dessas instituições, ou seja, para eu analisar qual é a função de uma escola, eu coloco ela dentro da divisão social do trabalho, analiso quais são as relações e implicações que ela tem para toda essa totalidade, agora eu vejo a função da escola. Ela é um instrumento que realiza um projeto. Projeto a partir dessa toda a construção. Essa capacidade de observar essas conexões e essas relações, para o Franz Hinkel-Lammert, é o objeto próprio da teoria do fetichismo. Ver essas coordenações e essas relações que estão por trás de cada um desses conceitos e objetos de análise social que aparecem na nossa frente. Então você tem que ir indo para o fundamento, não se fixando em um ponto, em uma unidade, mas buscando as conexões que fazem com que todas elas ajam, atuam, se apresentem, funcionem em função de determinada coisa. Mas o que vem antes não é a análise do fetichismo. Esta não quer explicar tais instituições. Trata-se antes como instituições invisíveis, ou coletivos invisíveis, cuja existência o homem percebe de determinada forma. O que é que ele está dizendo aqui? A tradução atrapalha um pouquinho também, mas é o seguinte. Quando eu falo universidade, você até pode imaginar um prédio, mas não é dele que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. Quando eu falar Estado, você pode criar até uma imagem do parlamento, de um palácio, de alguma coisa assim. Não é disso que se trata. Da PM, é o que está no conceito desse Estado. O que determina aí, que faz com que cada uma dessas peças funcionem para algo. Esse é o ponto. Embora não pareça, é certo que ninguém ainda viu uma empresa, uma escola, um Estado, nem um sistema de propriedade. Você não vê isso. Por isso que ele está dizendo que é invisível. O que se vê são os elementos de tais instituições. Isso é, o edifício, no qual funciona a escola, a empresa, ou os homens que levam a cabo a atividade específica de tais instituições. O conceito dessas instituições, contudo, refere-se à totalidade de suas atividades e, como tal, se refere a um objeto invisível. Veja, a escola não é
as paredes e os professores juntos. E os alunos. E a tia da cozinha. E o moço que pega a van e leva os meninos da casa pra escola, da escola pra casa. E o bedel. E a gente vai somar. Não é a totalidade de todas as pessoas que estão trabalhando ali. A tia, o tio da limpeza, a tia, o tio do banheiro, que fica lá e ouve as conversas das crianças, enquanto dá um talento e limpa, sendo super explorado por precarização do trabalho. Essas coisas. Não é disso que se trata. Não é a totalidade dessas atividades. O que determina o que é uma escola, a gente não vê. Esse é o ponto do Franz. Mas você vai perceber e descobrir o que é escola a partir de uma análise do que está por trás desses elementos iniciais que aparecem na nossa frente. Por trás disso que é visível, há um tipo de relação, há um tipo de determinação que não se vê, mas que empurra e faz com que essa coleção de pessoas, paredes, equipamentos e tudo mais façam desse ambiente, desse negócio todo, escola. Mas mesmo sendo invisíveis, o homem vê tais objetos. Mas os vê como fetiches, ou vê-os como fetiches. A gente vê a escola, mas a gente não vê a escola nessa determinação última. A gente vê ela fetichizada, feita coisa. Fetiche significa feito à mão, aquilo que é feito. Aí que tá, a gente vê ela feita. Só que ela é invisível. Então, a capacidade de acessar a instituição escola depende de eu vê-la, mas esse ver é um ver fetichizado. Seu fundamento e o que dá conteúdo para a escola eu não vejo e está por trás. Então eu não posso cair na armadilha do fetiche, do que foi feito ali à mão. Aí que tá. E não somente os vê, mas também tem vivência deles. Percebe-os como existentes. Os coletivos ou as instituições são totalidades e o olho humano não pode ver totalidades, embora a vivencie e as perceba. O olho humano só pode ver homens ou pessoas ou objetos, isso é, fenômenos naturais parciais. Também não pode ver todos os objetos nem todos os homens, só vê aqueles que estão à vista. Mas os objetos, os humanos, que estão à vista, não são a totalidade de objetos que condicionam, através das atuações humanas, a vida de cada um. O condicionamento da vida de cada um vem, em última análise, e todos os homens existentes, independentemente do fato de que estejam à vista. Veja, cada uma das ações, pessoas, instituições e sei lá o que a gente consegue ver, só existe e é condicionada pela totalidade de todas as outras. Se você não quiser usar o termo condicionamento, pode ser determinação. Cada uma das coisas determinadas que nós vemos é determinada no conjunto de relações de todas as outras determinações, ao mesmo tempo. Então, cada um é condicionado pela existência e independência das condições de todos os outros. E a gente não consegue ver no primeiro momento. Não é fácil perceber isso. Então, a análise do fetichismo, a crítica do fetichismo, a teoria sobre o fetichismo, tenta avançar aí. Esses condicionamentos são muito variados, mas só há um tipo de condicionamento que é absolutamente obrigatório. É o condicionamento pela divisão social do trabalho, ou pela divisão do trabalho. Então isso aqui já é uma tese forte do Franz, que ele vai desenvolver adiante, mas tem um condicionamento que ele é inegável, que todas essas ações são coordenadas a partir de uma divisão de trabalho que é orientada por um projeto de sociedade. Então, cada um de nós performa, age, desempenha, dentro do condicionamento junto com todos os outros, independente de todos os outros que eu não estou vendo, mas eu sei que mesmo não vendo todos os outros, nem tendo capacidade de abarcar toda essa totalidade, elas estão articuladas numa rede que divide esses trabalhos em prol de um objeto, portanto eu posso manejar a divisão social do trabalho e buscar o seu sentido. Então há essa grande determinação que me possibilita fazer análise de cada uma das instituições que eu não vejo.
Não há como negar esse processo dessa totalidade. É inegável esse dado. Entendeu? Para eu poder fazer esse vídeo aqui, tem alguém fazendo nesse exato momento algum trabalho que eu não sei qual que faz com que a energia aqui de casa não caia. Tem alguém fazendo algum trabalho nesse exato momento que eu não sei qual que garantiu que a água que eu usei agora há pouco não tivesse faltado. Tem alguém nesse exato momento que fez alguma coisa que está trabalhando para que, por exemplo, a minha filha tenha uma atividade formativa na escola e que nesse momento eu sou incapaz de estar com ela, tenho que estar me preparando para um outro trabalho, um outro exercício, e eu dependo do trabalho dessa pessoa que está conectada com uma série de outras pessoas que trabalham nessa escola, além das outras crianças, das outras famílias, que fazem com que essas outras crianças vão para aí, e as famílias das pessoas que trabalham. Tem que ter uma rede imensa para que a gente consiga fazer uma coisa simples, gravar o vídeo. Não há como negar este fato, entendeu? Não há como negar o dado de que a nossa sociedade depende de uma divisão social do trabalho em relação a um projeto de sociedade que se mantenha, que se produza, reproduza, sustente. Então, esta percepção desta totalidade, inegável, me dá um dado, me dá um fundamento que é preciso compreender, ou posso compreender, o sentido de cada uma das coisas que eu não tenho total conhecimento, dessas parcialidades dessas instituições, mas que eu posso pressupor que estão orientadas por essa divisão. Se eu entender o sentido dessa divisão social do trabalho, seus critérios, eu consigo compreender as demais coisas que são orientadas por ela, por esse condicionamento. O fetichismo vai aí, nisso que está em última instância por trás, e a partir da totalidade que eu consigo pressupor e desenvolver uma crítica que analise e compreende cada um dos fatores e elementos da realidade social a partir dessa orientação básica, dessa estrutura fundamental. É legal, eu gosto. Para viver, o humano, o homem, sei lá, tem de consumir pelo menos o de que necessita para sua subsistência física. Quanto a todos os outros condicionamentos, o homem pode se libertar deles através de um simples acordo de vontade entre homens, abstratamente, né? Então, garantiu a comida? Beleza, consigo subsistir. Agora as outras coisas a gente vai combinar. Vamos acordar aqui, fazer um combinado geral. Posso até individualmente ter a minha terrinha, garantir minha subsistência de alimentação, mas para as outras atividades aí a gente vai ter que fazer um combinado. Começa aí o mundo imaginário da Associação dos Homens Livres e Iguais, né? A gente vai ter que fazer uns combinados aí. Quanto à divisão do trabalho, contudo, não basta o tal acordo de vontades, né? Não é só o encontro de todo mundo e vamos começar a combinar. Olha que coisa. Existe algo forçado para os acordos mútuos. Das leis da natureza deriva-se o que são as condições materiais de viver e, portanto, a distribuição possível das atividades. Independentemente das vontades humanas, trata-se aqui de um condicionamento que decide sobre a vida ou sobre a morte dos homens que se encontram interrelacionados. Se a gente sabe que há uma divisão social do trabalho que determina todo o negócio, se a gente encontrou essa totalidade fundamental, se a gente sabe que dá até para eu me virar na minha subsistência tendo ali uma hortinha em casa, uns negocinhos para eu comer, mas que para outras atividades eu dependo de outros seres humanos, a gente também sabe que não dá para fazer só o que deu na livre e espontânea vontade do encontro de todo mundo. Esses nossos acordos e a própria divisão social do trabalho, ela tem que respeitar umas coisas naturalmente determinadas, que são as condições básicas de vida e de morte. A finitude, se vocês gostam de filosofia existencialista. A gente morre, meu amigo. Então, se a gente fizer os nossos acordos e não garantir as condições de produzir e reproduzir a vida nesta nossa interdependência e relação, acabou as condições da nossa sociedade. Acaba as condições da divisão social do trabalho, acabou os nossos acordos, acabou tudo. Então esses acordos eles já não são livres no ponto de partida. Eles estão condicionados pelas condições naturais e limitantes de vida e morte. Vamos lá. Se existe tal escola ou tal empresa, ou se tem fundamento tais pensamentos ou forma de Estado, não é algo essencialmente importante, porque isso não implica necessariamente num problema de vida ou morte. Ou seja,
Ah, eu não posso moralmente julgar se aquele estado, aquela empresa, aquela escola ela é boa ou ruim porque ela é democrática, não democrática, ela é republicana, não republicana, ela é monarquista, não esse é um segundo momento. O primeiro momento não é esse o determinante para conseguir fazer uma boa análise. Diferente dos liberais que a cada 2 minutos perguntam, mas tal país é uma democracia? E aí partem de grandes valores abstratos sem conteúdo nenhum para analisar a realidade, a gente primeiro analisa a realidade. Aí a gente vai construindo os critérios para compreender o que está acontecendo no mundo. Então a realidade básica não é essa. O essencialmente importante não é qual é a forma. O essencialmente importante são as relações que determinam o conteúdo. E aí a gente vai ver. Mas é diferente se se vê em tais instituições na engrenagem da divisão social do trabalho. O efeito sobre a divisão do trabalho vincula tais instituições e a decisão com o problema de vida ou morte do ser humano. Ah, peraí. Então, a forma de cada uma das instituições parciais importa menos. Agora, o papel que elas desempenham dentro da divisão social do trabalho tem mais valor, é mais importante. Afinal, é essa divisão social do trabalho que determina suas funções independentemente de suas formas e que, portanto, vai criar as condições para que tais formas sejam mais ou menos funcionais, a partir da divisão social do trabalho, orientada por um modo de produção, orientada por um projeto de sociedade. Esse modo de produção que orienta essa divisão social do trabalho, que orienta este modo de organizar a sociedade, determina sobre a vida e a morte de todos, independentemente da forma de cada uma das instituições. E o elemento fundamental é o critério vida-morte, porque ele determina, decide em última instância sobre as condições da própria divisão social do trabalho. Então a gente sabe que nesse mundo social, a divisão social do trabalho é o elemento fundamental e necessário, e que a gente sabe que ela é determinada por um modo de produção que orienta as atividades de todas as outras instituições a partir dessa divisão, mas que essa própria divisão no plano histórico e social só tem sentido se respeitadas as condições naturais básicas que exigem que ela funcione de determinada maneira. Ou seja, se você passar a linha da vida à morte, acabou. É a divisão do trabalho que decide se no conjunto de tais instituições o ser humano pode viver ou não. E se a possibilidade de viver é o problema básico do ser humano e do exercício de sua liberdade, a divisão do trabalho chega a ser a referência-chave da análise das instituições em sua totalidade. Essa argumentação é boa ou não é? Se a divisão social do trabalho decide, no conjunto das instituições, a quem vai viver ou não, quem tem acesso a determinado bem ou não, qual papel a gente tem para cada uma das pessoas ou não, porque é isso, minha gente, a divisão social do trabalho, no limite, em última instância, é o que coordena as funções que você desempenha e o acesso que você vai ter a determinados recursos. E na totalidade, a vida do ser humano como sociedade, no mínimo, é quem vai poder viver isso e quem não, quem vai ter acesso a isso e quem não. Então vai condicionando o seu acesso às condições de vida ou de morte. A gente só pode ser livre se essas condições de garantia de vida estão postas. Não dá para ser livre morto, né? Tem um autor, inclusive conservador, Alexander Solzhenitsyn, anticomunista, antissoviético, inclusive. E ele dizia, liberdade sem pão é fome. É basicamente isso. Essa frase ela explica muito bem o discurso de liberalóide que a gente tem por aí. Liberdade sem pão é fome, meu amigo. Ponto. Então, toda essa problemática de entender, de partir da divisão social do trabalho, nos permite avaliar a sociedade como um todo e se as instituições estão cumprindo o seu papel. Só que se a gente para na divisão social do trabalho, e esse é o pulo do gato, e eu vou parar por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo. O pulo do gato é, se eu paro na divisão social do trabalho, é um problema histórico, abstrato, geral, e eu posso dizer, esse estado ele é funcional porque dentro do projeto que orienta a divisão social do trabalho, ele é bom. Essa forma de mercado é boa. Por quê? Porque ela está de acordo com a divisão social do trabalho e o projeto que está nela. Está coerente.
Onde entra a grande contradição? Quando esta divisão social do trabalho para de ser coerente com o limite último que a condiciona, que são as condições naturais de vida e de morte da sociedade como um todo. Quando ela entra em contradição com estas condições, ela é um problema. Então você pode analisar a divisão social do trabalho dentro do seu caráter interno, por exemplo, dentro de modo de produção. Esse estado ele está adequado ou não para a acumulação de capital? Está adequado. Então, dentro do ponto de vista da análise da divisão social do trabalho, ele cumpre seu papel. Essa análise conectada com as condições de produção e reprodução da vida da própria sociedade, dos seres humanos que a constituem, aqui a gente encontra um conflito e uma contradição. Porque ela desconsidera agora a coerência não interna da divisão social do trabalho, mas da relação entre a divisão social do trabalho e as condições básicas para que a gente permaneça racionalmente organizando ela em vida. Afinal, o coordenar a divisão social do trabalho, em teoria, é para fazer com que a sociedade persista e não pereça. Mas isso é papo para o nosso próximo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, comentar, espalhar a palavra por aí e considerar ser membro aqui do canalzinho, porque somos um grupo pequeno, mas fiel e resistente. Trazendo a boa nova todo dia útil, minha gente, até a vitória final. Valeu, até a próxima.